Boa tarde, eu sou a professora Stephanie e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os termos essenciais da oração e os tipos de predicado. Mas antes de nós iniciarmos o conteúdo da aula de hoje, nós vamos relembrar um pouquinho da aula passada sobre o que é uma oração, tá? Então, o que é uma oração? Oração é todo enunciado que precisa, necessariamente, tem que ter um verbo na sua composição. Então, tudo gira em torno do verbo. O verbo é o núcleo da oração. E o verbo pode ser classificado de duas formas. O verbo de ligação e o verbo significativos, que são aqueles que expressam ação ou fenômeno da natureza. Então, aqui eu trouxe um enunciado como exemplo para a gente entender mais um pouquinho. Então, os funcionários fizeram um curso no mês passado. Tem um verbo nesse enunciado? Tem. O verbo fizeram, que vem do verbo fazer. Então, se tem um verbo, é uma oração. Viram que fácil? Então, se tem um verbo, é uma oração. Tudo gira em torno do verbo. Aí, agora nós vamos entender o que são os termos essenciais da oração, os termos essenciais dessa oração. Quais são? Os termos essenciais, o que a gente entende por essencial? Essencial é o mesmo que importante, é o mesmo que necessário, principal. Então, quais são os termos principais da oração? O sujeito e o predicado são os termos essenciais da oração. O sujeito é toda e qualquer sentença ou expressão que se refira diretamente ao verbo. Então, vamos ver aqui na nossa oração qual é o sujeito. Como que a gente descobre quem é o sujeito? O sujeito é geralmente quem pratica o verbo. Então, o verbo é fizeram. Então, a gente vai perguntar: quem fez um curso no mês passado? Quem? A gente pergunta para o verbo. E automaticamente ele nos responde: quem fez um curso no mês passado? Os funcionários. Então, os funcionários é o nosso sujeito. Olhem aqui. Os funcionários é o nosso sujeito. E o predicado é tudo o que se diz do sujeito. Então, se o sujeito é quem pratica o verbo, o predicado é a prática do sujeito. Então, agora a gente vai mudar a nossa pergunta. Nós vamos falar: o que os funcionários fizeram? Um curso no mês passado. Então, um curso no mês passado é o nosso predicado. Olha aqui. Nosso sujeito é os funcionários e o nosso predicado fizeram um curso no mês passado. Mas para que a gente precisa saber disso? Nós precisamos saber disso para nós nos comunicarmos melhor, para ter mais qualidade na nossa comunicação. Por quê? Para as pessoas entenderem, porque a gente usa esses termos no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Por exemplo, quando a gente conversa com os nossos amigos, com os nossos pais, quando a mamãe deixa aquele bilhetinho na porta da geladeira, mensagens no WhatsApp. E para a gente entender a mensagem, a gente precisa saber os termos essenciais da oração, para que a mensagem tenha sentido, para que a comunicação seja melhor, seja de mais qualidade. Então, eu trouxe aqui para vocês um bilhetinho, que é um bilhetinho da Alice para a Belinha. Então, vamos ler esse bilhete? Ó, Belinha, meu cachorro está, eu coloquei um, minha mãe ficou, muito obrigado e vem, Alice. Será que a Belinha entendeu esse recado da Alice? Deu para entender? Ó, vamos ver uma coisa. Vamos ver se tem verbo. Então, meu cachorro está é um verbo, então tem verbo. Mas mesmo tendo verbo, eu não entendi a frase, a oração. Eu coloquei, coloquei. Também é um verbo, mas mesmo assim teve sentido? Eu coloquei um o quê? O que a gente colocou? Que eu não entendi. Meu cachorro está o quê? Minha mãe ficou, não deu para entender também, mas tem um verbo. Vamos achando um verbo. Muito obrigado e vem. Vem um verbo também. Tem verbo, é uma oração, mas teve sentido essa oração? Não teve sentido. Será que a Belinha entendeu o recado da Alice? Acho que não. Mas vamos ver o recado mais uma vez, escrito com todas os componentes, tá?
Belinha, meu cachorro está muito contente com a casinha nova. Eu coloquei um laço lindo na porta. Minha mãe ficou brava com a bagunça que ele fez. Muito obrigado e vem na minha casa, Belinha. Olha, agora deu para entender. A comunicação ficou melhor, não ficou? E olha só, vamos ver. Tem verbo, mas agora tem agora a gente consegue entender. O meu cachorro está muito contente com a casinha nova. Agora a gente entendeu a mensagem que a Alice passou. Por quê? Porque agora tem a presença dos termos essenciais. Por isso que eles são essenciais, porque sem eles a gente não entende a mensagem. Por exemplo, vamos pegar uma oração lá do bilhete. Meu cachorro está muito contente com a casinha nova. Quem está muito contente com a casinha nova? O meu cachorro. Então, o meu cachorro é o sujeito da nossa oração. Ele está. Mas meu cachorro está o quê? Muito contente, a gente pega desde do verbo. Muito contente com a casinha nova. Então, tudo que depois do verbo é o nosso predicado, tá? Que é a prática do sujeito. O que o sujeito está fazendo? O sujeito é quem está praticando e o predicado é o que ele está praticando, tá? O que ele está fazendo. Agora, nem sempre, gente, o sujeito vai estar no comecinho da nossa oração. Muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes está, mas nós temos que entender que cada oração é analisada individualmente. Então, cada oração é uma oração, não tem uma regra. Às vezes o sujeito vai estar no começo, mas às vezes ele vai estar no final. Por exemplo, eu trouxe um exemplo também para vocês. Ó, gosto de brócolis, disse João. Cadê o verbo? Gosto. Verbo gostar. Também tem o verbo dizer aqui. Mas o núcleo da nossa oração é o verbo gostar. Gosto de brócolis. Quem gosta de brócolis? João. Então, João é o nosso sujeito, mas o João está lá no fim da frase. Está no fim da frase, mas não tem problema. Gosto de brócolis, disse João. João é o nosso sujeito. Viram só? Agora, eu quero explicar uma coisinha para vocês sobre os tipos de predicado. Nós temos alguns tipos, algumas classificações de predicado. Então, eles são divididos em 3 partes: predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. O que será que isso quer dizer? Vamos descobrir? Então tá, predicado verbal. O predicado verbal, ele apresenta um verbo significativo, que é aquilo que eu falei lá no começo da nossa aula, que o verbo ele pode ser verbo de ligação ou um verbo significativo. Os verbos significativos, eles expressam ação, tá? Então, vamos ver. Eu coloquei um laço lindo na porta. Para a gente descobrir a classificação do nosso predicado, primeiro a gente tem que dividir a frase. Primeiro a gente tem que achar o predicado. Então, vamos ver essa frase. Eu coloquei um laço lindo na porta. Eu coloquei. Quem colocou um laço lindo na porta? Eu. Então, o eu é o sujeito. O nosso predicado é: coloquei um laço lindo na porta. Nessa parte da oração, coloquei um laço lindo na porta, qual é o núcleo? O que é mais importante? Eu coloquei o laço, o lindo, na ou na porta, ou a porta. Qual dessas palavras é a mais importante? Que se não tivesse ela, não ia entender nada. O coloquei. E o coloquei é um verbo. Então, se o coloquei é o mais importante do predicado, a gente vai analisar o predicado. Se o coloquei é o mais importante do predicado, tudo gira em torno dessa palavra, e ela é um verbo, então é um predicado verbal. Entenderam? Vamos então agora conhecer o predicado nominal. Se o predicado verbal, o mais importante é o verbo, então o predicado nominal é tudo gira em torno do nome. O nome é o núcleo do predicado. Então, olha, vamos entender essa oração primeiro, tá? A natureza é bela. O verbo, qual é o verbo? O verbo é.
tá? Mas o verbo é um verbo de ligação. Então, quando o predicado é nominal, o verbo sempre será de ligação, tá bom? Então, o que é bela? O que é bela? A natureza. Então, a natureza é o nosso sujeito. E é bela é o nosso predicado. Vou até colocar de outra cor aqui para a gente entender. É bela é o nosso predicado. A gente vai, quando a gente estiver classificando o nosso predicado, nós esquecemos do sujeito. Deixa o sujeito de ladinho. Vou até colocar ele de ladinho para a gente poder analisar o predicado. Então, esse aqui é o nosso predicado. Qual é a palavrinha mais importante do nosso predicado? O é ou o bela? Ó, se for o é, a natureza é. Não dá para entender, né? Não dá para entender. Porque a natureza é o quê? Bela. Então, qual que é a palavrinha mais importante? Se a gente tirar o bela, não dá para entender as frases. Então, a palavrinha mais importante é o bela. Só que o bela é um verbo? Não, bela é um adjetivo, é um nome. Então, esse é um predicado nominal. Agora, nós vamos conhecer... Olha, mais aqui, ó, o núcleo do predicado. Eu coloquei aqui para vocês e a gente fez lá juntos também. Agora, nós vamos conhecer o predicado verbo nominal, que a gente vai juntar a parte mais importante do predicado verbal. Vocês lembram? A mais importante do predicado verbal é o verbo, quando o verbo é o núcleo do predicado. E o mais importante do nominal, quando o nome é o núcleo do predicado. Tá bom? Então, o predicado que usa verbo de ação e uma característica do sujeito. Por exemplo, a despedida deixou a mãe aflita. Ó, a despedida deixou a mãe aflita. O que deixou a mãe aflita? A despedida. Então, a despedida, a gente já vai analisar ela e já vamos entender que ela é um sujeito. Então, o sujeito da nossa oração é a despedida. A despedida, o verbo deixou a mãe aflita. Então, aqui, do deixou para cá, ó, é o nosso predicado. Qual que é mais importante? Deixou. Deixou é muito importante. Por quê? Porque se a gente tirar o deixou, a despedida da mãe aflita. Não dá para entender. Precisamos saber o que aconteceu. Então, o deixou é o importante. E é verbo de ligação? Não. O verbo é verbo de ação, o verbo deixar. A mãe aflita. O aflita é a característica que a mãe ficou. Como a mãe ficou, a característica do sujeito. Então, quando nós temos uma característica do sujeito, característica do sujeito é um predicado verbo nominal. Quando temos dois núcleos, temos um verbo e um nome como núcleo do nosso predicado. Nós estamos analisando o predicado. A gente deixa o sujeito de cantinho e analisa o predicado, tá bom?